Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde dentro da grade da TV Marília para a discussão de temas de medicina, temas que são ligados à produção do nosso programa. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. Discutimos saúde com ética profissional. O tema que foi separado nessa noite para a discussão é um tema dentro da área intitulada Medicina do Trabalho, o tema saúde ocupacional. A saúde ocupacional tem como objetivos a promoção e manutenção no mais alto grau do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações. A prevenção entre os trabalhadores de doenças ocupacionais causadas por suas condições de trabalho, a proteção dos trabalhadores em seus empregos, dos riscos resultantes de fatores adversos à saúde, a colocação e conservação, manutenção dos trabalhadores nos ambientes ocupacionais adaptados às suas aptidões fisiológicas e psicológicas. Em resumo, adaptação do trabalho ao homem e de cada homem ao seu próprio trabalho, segundo definição da Organização Mundial do Trabalho. Para a discussão desse tema saúde ocupacional, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Antônio Sérgio Álvares Nicolas, especialista em medicina do trabalho. Dr. Sérgio, pela primeira vez aqui conosco no Saúde Marília, é um prazer tê-lo aqui. E perguntamos ao Dr. Sérgio quais são as características básicas da medicina do trabalho. Boa noite. Boa noite, Milton. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho de saúde ocupacional. E as características básicas da medicina do trabalho, ela é focada basicamente no sentido de promover e preservar a saúde do trabalhador. Então esse é o pilar central, é todo o nosso trabalho. A gente entende que a necessidade, a medicina do trabalho, ela precisa, descontando aquele desgaste natural que a pessoa vai ter com o passar da idade, o nosso dia a dia, a gente procura aproximar o máximo possível a condição de saúde de quando ela entrou no emprego até o dia que ela sair. Então o objetivo principal é promover e preservar a saúde do trabalhador em todas as atividades profissionais. O início da medicina do trabalho, saúde ocupacional, podemos determinar inicialmente com a Revolução Industrial e a necessidade do médico junto a esses trabalhadores? A Revolução Industrial ela foi o grande divisor de águas na medicina do trabalho, né? Com o advento da Revolução Industrial, situações foram criadas, né? Muitas ocupações foram criadas, foram introduzidas no mercado de trabalho que era muito diferente do nosso hoje, e com isso começaram a aparecer as doenças que hoje a gente chama de doenças ocupacionais, que as pessoas entendiam como, puxa vida, quem trabalha naquela região quem trabalha ali tem esse tipo de doença, as coisas estavam muito próximas. E através desses trabalhos, né, que foi se desenvolvendo a medicina do trabalho como um todo. No Brasil, quando podemos imaginar o início da medicina do trabalho? A medicina do trabalho, ela teve uma grande mudança a partir de 1995, né? Porque nós tínhamos o conjunto, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que incluíam várias ações de saúde, mas eram ações muito superficiais. Por exemplo, existia uma norma regulamentadora 7 que chamava exame médico. Ela era voltada única e exclusivamente para o exame médico. A pessoa ia lá, fazia um exame de admissão, periódico, demissional, mas não tinha assim uma sequência, a gente não tinha uma lógica de raciocínio, um programa que demonstrasse a eficácia dessas ações. A partir de 1995, a gente começa a ter o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, substituindo o exame médico como NR7. E aí o exame médico ele passa a fazer parte do conjunto de ações do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional.
o PCMSO. E aí você começa a ter todo esse aparato que hoje, claramente, a gente que trabalha em algumas empresas de porte médio e grande, a gente percebe claramente que o médico do trabalho hoje é uma pessoa plenamente integrada aos recursos humanos, que ele é fundamental no processo, a sua equipe, o SESMIT é muito importante no desenvolvimento de uma empresa de médio porte para cima. A saúde ocupacional é multidisciplinar, interdisciplinar e multiprofissional? Com absoluta certeza, né? O médico do trabalho interage as suas ações com fonoaudióloga, com enfermeira do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, fisioterapeuta, né? E nós também, né? As várias especialidades. Na verdade, o médico do trabalho ele passa a ser um filtro, onde a gente vai distribuindo as ações para, no sentido de preservar e promover a saúde entre o trabalhador. Então, se a gente tem um trabalhador com determinado problema, e esse problema pode ser agravado na função que ele desenvolve, na atividade que ele está enquadrado, nós vamos precisar da opinião do cardiologista, se o problema for relativo a essa área, do neurologista, se for voltado à área de neurologia, oftalmologista, visão comum, otorrino, problema de surdez ocupacional, enfim, e a gente está sempre interagindo com esses colegas. E a equipe, ela trabalha no seu conjunto, um olhando as ações do outro para que a gente possa obter o máximo de benefícios possíveis. Nos Estados Unidos, no final do século XX, houve a necessidade de se estudar os problemas da saúde ocupacional nas escolas de saúde pública, focando higiene ambiental. Isso também ocorreu no Brasil, na Universidade de São Paulo. Os estudos mostram a evolução da medicina do trabalho, ela foi exigindo um aperfeiçoamento de conhecimentos. Então, áreas que antigamente a gente não poderia imaginar que estaria fazendo parte do nosso trabalho, hoje elas estão muito interligadas. E é claro que no que tange a saúde no geral, a medicina no geral, as ações principais sempre envolvidas através da USP, né? Podemos dizer que a saúde ocupacional, como premissa básica, ela deve assegurar a proteção dos trabalhadores contra todo risco que prejudique a sua saúde e que possa resultar de seu trabalho ou das condições em que este se efetue. Exatamente. Como eu citei a você no começo do nosso bate-papo, a gente tem uma grande preocupação de preservar ao máximo as condições que a pessoa apresenta quando entra para determinada atividade. Você sabe que as condições de uma empresa de produção, o médico numa empresa, ele deixa é muito diferente de um hospital, né? Porque na empresa nós somos mais um fator da cadeia produtiva. No passo do hospital, nós somos sempre a procura de uma solução para um problema de saúde. Na empresa isso não ocorre. Nós, médicos do trabalho, nós lidamos muito com pessoas com saúde em boas condições. Então, o nosso objetivo principal, e o trabalho é voltado para que a gente possa criar todas as condições para que essa pessoa esteja sempre o mais próximo possível da normalidade. Todas as ações são voltadas para isso. E isso exige, como você mesmo falou, que toda a equipe trabalhe voltada para essas ações. Doutor Sérgio, podemos entender a saúde ocupacional em 3 variáveis: área de atuação do médico, higienização, meio ambiente e a segurança do trabalho? A medicina do trabalho bem feita, a gestão de saúde ocupacional, hoje a gente não deve mais usar esse termo medicina do trabalho, porque, na verdade, ele não é completo, né? Quando a gente fala saúde ocupacional, nós estamos abrangendo as áreas que interagem com a gente. Basicamente, o trabalho é feito através de levantamento ambiental, através da equipe de segurança e engenharia do trabalho, engenharia e segurança do trabalho, através das medições, que a gente trouxe até alguns aparelhos aqui para ilustrar como que se faz esse tipo de coisa. Então, o engenheiro técnico de segurança, ele reconhece o risco que a gente denomina ambiental. Esse risco, depois, isso está focado num outro programa, também faz parte da legislação, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que é a NR9. Ele nos dá as condições ambientais, os riscos que o ambiente tem.
compete ao médico do trabalho e à sua equipe avaliar se esses riscos são ou potencialmente podem ser perigosos à saúde do trabalhador. Quando se verifica essa situação, esses riscos passam a ser chamados de riscos ocupacionais. Eles deixam de ser riscos ambientais, ser riscos ocupacionais. E aí entra a ação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, a interação entre a NR9, PPRA, com a NR7, PCMSO, nos dá a condição de fazer um planejamento objetivando dar tranquilidade e segurança ao trabalhador, em todos os níveis, não só física, como principalmente de saúde. A consolidação das leis do trabalho, portaria número 3214 de 78, fala sobre a obrigatoriedade de equipes multidisciplinares nos locais de trabalho. E depois vem o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Qual a diferença entre ambas e o que houve de acréscimo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional? O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que a gente usualmente chama de PCMSO, ele veio para consolidar todo um processo que estava meio jogado. Coisas não se completavam. Como eu te disse, a NR7, por exemplo, era exame médico. Você fazia o exame médico, mas você não sabia mais o que acontecia com essa pessoa, quais eram os riscos que eles estavam expostos. Então, com essas mudanças, nós conseguimos identificar e focar aonde que essa pessoa está trabalhando, qual é o risco que ela tem. Então, se ela trabalha, por exemplo, num ambiente ruidoso, com os níveis acima do que a legislação permite, acima do que aquilo que o corpo humano pode receber, essa pessoa ela tem que ter um cuidado especial. Essa pessoa pode desenvolver não só surdez ocupacional, como um quadro de hipertensão arterial, como lesões importantíssimas. Se ele mexe com solda, ele pode ter doenças psiquiátricas importantes. Isso tudo tem um altíssimo custo para a pessoa, porque sua saúde está sendo lesada, e para o país, porque ocupa a Previdência, são indenizações que são pagas, são questões trabalhistas que vão para a Justiça, hospitais lotados, muito em função de uma legislação antiga que está sendo atualizada agora, com outros mecanismos. Já existe um outro documento, esse da Previdência Social, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que a gente chama de PPP, que é a história laboral do trabalhador, o que ele fazia, quais as ações de segurança e de saúde. Isso tudo hoje é documentado, é direito do trabalhador. E ele sabe disso. Então, a equipe que trabalha, ela visa, como eu te falei, prevenção e promoção de saúde, mas de uma forma transparente. A medicina do trabalho, a grande evolução dela, a sua pergunta nos dá a oportunidade de esclarecer, é que a medicina do trabalho hoje é uma especialidade médica realmente forte. Ela não deixou de ser aquele negócio do médico ir lá para ver um atestado, ver um examinho, como antigamente falava. Hoje não. Hoje os exames são, evidentemente, não tem o nível de um especialista, mas eles são voltados para aquela função e têm dado um grande resultado. A gente sabe que todas as empresas que têm um departamento de saúde ocupacional forte, ela colhe bons resultados. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema saúde ocupacional com a presença do Dr. Antônio Sérgio Alvarez Nicolas, com o título de especialista em medicina do trabalho. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo saúde ocupacional com a presença do Dr. Antônio Sérgio Alvarez Nicolas, título de especialista em medicina do trabalho. Nesse último bloco, agora vamos falar de instrumentos que se utilizam para a medição ambiental dos riscos ambientais. Dr. Sérgio, quais são esses instrumentos que são utilizados na prática diária? A gente tem, Milton, esse aqui, que é o luxímetro. Ele tem a função de fazer a medição de luminosidade do ambiente, importante fator ergonômico de patologias, de situação de estresse, de queda de produtividade, né? A luminosidade ela é muito importante
O nível de iluminação é muito importante para o bom desempenho de qualquer atividade profissional, né? Seja na questão da atenção, na questão da produção, da realização da tarefa. E o luxímetro, ele é um excelente indicador, mostra para a gente se esse risco identificado como ambiental, quando a luminosidade é baixa, ele é capaz de causar problemas na saúde do trabalhador, passando a ser um risco ocupacional e exigindo de nós, médicos do trabalho e da equipe, ações para corrigir isso e criar uma situação melhor. Então esse aqui é o luxímetro. Esse aqui é o dosímetro de ruído, um aparelho muito importante. É um aparelho que fica acoplado ao ponto mais próximo onde a pessoa que está trabalhando, onde está a máquina fazendo ruído, e ele dá a dose de um determinado período, o quanto isso agrediu ou não a saúde do trabalhador. E aí a gente tem tabelas, né, que se enquadram a nível de legislação, que nos dizem a necessidade de ação preventiva, de alguma ação urgente, quer dizer, baseado, isso é um pouquinho complexo para que a gente, em pouco tempo, consiga ilustrar. Mas para mostrar para o pessoal o que é o dosímetro de ruído, ele é um aparelho essencial hoje, sem ele a gente não consegue trabalhar, porque ele nos dá os valores do risco mais comum que a gente tem na sociedade moderna, que é o ruído, né? E muito importante, porque não é só surdez ocupacional que o ruído leva. Ele leva a situação de estresse, leva a doenças cardíacas importantes e uma série de situações, tá? E esse aqui é o termômetro que a gente usa, esse termômetro Globo, que a gente usa para a medição da temperatura ambiental. Então, quando a pessoa trabalha numa fábrica, no maquinário, perto do forno, numa situação onde exista um calor acima do normal, a gente faz essa avaliação para ver se esse risco também é só um risco ambiental ou ele é um risco, além de ambiental, com prejuízo à saúde, passando a ser um risco ocupacional. Antigamente, a questão de 15, 20 anos atrás, os aparelhos eram extremamente desconfortáveis para se transportar, demorava muito tempo para você fazer uma medição de cada ponto. Hoje não. Hoje esse aparelho bem mais moderno já nos dão as médias, aquilo que nos interessa para desenvolver o nosso trabalho, jogamos nas tabelas que existem e com isso a gente consegue verificar se essa situação é de insalubridade, não é de insalubridade, se essa situação é de risco à saúde do trabalhador, ou não. Então, são apenas um exemplo que a gente trouxe para ilustrar o nosso bate-papo, para quem não tem muito contato com medicina do trabalho, do instrumental que a gente usa, além, é claro, do estetoscópio, do sigmanômetro, aparelhos que o médico usa no seu dia a dia, do otoscópio. Então, esses aqui são o exemplo de algum... E existem outros aparelhos que medem gases, que medem substâncias químicas, e agora os mais comuns que a gente usa com mais frequência são esses. Podemos entender então, doutor Sérgio, que a medicina do trabalho, saúde ocupacional, ela tem como linha de atuação a promoção à saúde. Exatamente. Esse é o grande objetivo, né? Promover a saúde, preservar o que a pessoa já tem, promover cada vez mais saúde, acompanhando a tecnologia que faz as empresas produzirem mais, com mais competência. O médico do trabalho ele tem que acompanhar essa linha, né? Ele tem que seguir a modernidade e criando cada vez mais situações para que o trabalhador possa se sentir bem, porque se você parar para analisar, a maioria das pessoas fica muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então é no trabalho que as ações preventivas devem ser tomadas, e até porque eles passam a ser multiplicadores, né? Chegam em casa, conversam com a esposa, conversam com o vizinho, existem muitas coisas de treinamento, de FIPA, tem uma série de coisas na legislação que favorece o bom desempenho do trabalho do médico, do trabalho e de sua equipe. A capacitação de recursos humanos dos trabalhadores, a produção de conhecimento e de tecnologia no mesmo tempo, de tal sorte que a tecnologia seja entendida pelo trabalhador na forma em que ela se apresenta no mercado. São condições que levam a uma melhor aplicação da saúde ocupacional. Essa capacitação que você está falando, ela é fundamental, né? Quem não acompanhar esse processo, seja em qualquer nível hoje de uma empresa, do mais humilde funcionário ou colaborador, como algumas usam, ao presidente da empresa, se essas pessoas não entenderem esse processo,
se elas ficarem ainda com a visão de que, por exemplo, o departamento médico, ele está lá para fiscalizar a gente. Ninguém fiscaliza ninguém. A nossa missão é muito bem definida no processo, no organograma da empresa, né? A nossa missão é acompanhar o processo, é procurar cada vez mais introduzir essas melhorias, passando para os funcionários de forma transparente, através de treinamento, através de informações, através do contato do dia a dia. O médico do trabalho também tem muito daquilo do consultório, aquela pessoa que está com um problema com o filho doente em casa e que, puxa, hoje o chefe liga para a gente, doutor, hoje está esquisito, não está trabalhando bem, posso mandar aí? Falou que não tem nada, mas não está conversa com a pessoa, o filho está muito doente, ou o pai, a mãe, algum problema em casa, situação financeira que é muito comum hoje no país. Tudo isso o médico do trabalho acompanha e é missão dele desenvolver a capacidade para que essa pessoa volte a trabalhar. Além de acompanhar todos os aspectos legais, né, que são exigidos dele, conhecimento, tem que conhecer bastante lei, tem que gostar bastante, o médico do trabalho ele tem que gostar muito também de direito, porque ele tem que ler muito, tem que estudar bastante para que ele possa dar conformidade ao seu trabalho. Além da saúde ocupacional, que podemos entender a história desse funcionário na empresa e que vai estar nessa empresa anos a fio. E a saúde do trabalhador antes dele chegar à empresa. Qual a importância hoje de se atuar nessas duas variáveis? A gente tem que ter o conhecimento, tem que ter a experiência, né, de saber analisar as situações, né? Vamos dar um exemplo clássico, por exemplo, um diabético. Quando a pessoa vai fazer o seu exame de admissão, se ela vai trabalhar na produção de bala, de confeitos, de biscoito, enfim, qualquer coisa que mexa diretamente com açúcar o dia inteiro, essa pessoa vai respirar. Essa pessoa ela tem mucosas que absorvem a poeira orgânica que está no ar. Por si só, se a pessoa não tem nenhuma doença metabólica, não tem diabetes, não tem nenhum problema, essa poeira orgânica vai ser absorvida e tudo bem. Agora, se ela tem, quando você faz o exame ela, normalmente, no exame de admissão, ela não vai te informar que ela tem diabetes. Quando você interroga ela na anamnese, ela não vai falar. Na anamnese ocupacional, ela vai normalmente negar. Aí você pede uma glicemia, você pede uma hemoglobina glicada, e aí vem lá, né? Vem 9,5, 10 de glicosilada. E aí você chama a pessoa, tal. Quer dizer, aí você explica para ele que para ele aquele emprego vai ser péssimo, porque a produção é aquilo. Não tem jeito, quer dizer, não vai mexer com açúcar o dia inteiro. E ele não pode. Se existe outra opção na empresa, já que ele foi recrutado pelo Recursos Humanos, é porque ele passou por todo o processo de seleção, ele é uma boa pessoa para a empresa. Então a gente procura focar ele em outro lugar. Quando não é possível, ele fica aguardando uma oportunidade. E outras situações não. A pessoa pode ter uma doença, pode ter uma diabetes severa e pode se adaptar perfeitamente na atividade que ela vai desempenhar, desde que ela mantenha a doença sob controle, e aí o médico do trabalho vai fazer esse monitoramento. Então são situações, cada situação, Milton, tem que ser muito bem analisada, muito bem individualizada, para que a gente incorra em errar menos. A 8ª Conferência Nacional de Saúde e ainda a primeira Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores, além do próprio conhecimento da Constituição de 88 e a aplicação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Dr. Sérgio, nos últimos anos, o que o Brasil tem conseguido de avanço na área da saúde ocupacional, comparando o Brasil e outros países? Olha, eu sou muito otimista, né? Eu sou muito otimista e sou apaixonado por medicina do trabalho. Eu acho que nós estamos vivendo um momento brilhante, com situações cada vez melhores das empresas, investindo, as empresas acreditando. Nós temos hoje grandes profissionais na área, pelo Brasil. Temos grandes profissionais trabalhando junto com nós nas equipes multidisciplinares, técnico de segurança, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeira, auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, o caminho é esse, né? O caminho é continuar acreditando de que a gente pode cada vez mais melhorar a saúde do trabalhador. Se a gente, mais uma vez, lembrar que esse trabalhador tem uma família, que esse trabalhador vai conversar com outras pessoas, ele vai ser o quê? Um multiplicador desse processo. Então ele vai transmitir muito, talvez, coisas que seriam propostas que o governo deveria fazer, no sentido de treinamento, de informações, de conhecimento, que talvez não seja possível fazer por N motivos. O médico do trabalho,
tem essa oportunidade, a empresa bem estruturada, com investimento direcionado, ela pode criar essa oportunidade. Eu vejo aí uma chance muito grande da gente informar as pessoas, porque eu acredito que só a informação, seja em qualquer nível, médico, em qualquer campo, só ela que vai poder mudar as condições do nosso país. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o Dr. Sérgio para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema saúde ocupacional. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de passar um pouquinho da experiência que a gente tem nesses anos trabalhando com medicina do trabalho. Agradecer os meus companheiros que estão sempre junto com a gente aí na luta, no trabalho. Agradecer as pessoas que trabalham, gente que acreditam nessa proposta, que confiam que é possível fazer alguma coisa e me colocar sempre à disposição que a gente possa ser útil com alguma informação, com alguma coisa relativa à medicina do trabalho, à saúde ocupacional. É sempre um grande prazer a gente poder passar essa informação para que mais pessoas saibam, mais pessoas transmitam e a gente consiga melhorar a situação no geral da população brasileira. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema saúde ocupacional, com a presença do Dr. Antônio Sérgio Alvarez Nicolas, com título de especialista em medicina do trabalho. Temas e sugestões podem ser endereçados ao nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.